Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal, seu canal, o canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é sempre um prazer imenso receber cada um de vocês aqui, não só para a gente compartilhar o conhecimento que a gente precisa para passar na prova, para garantir a nossa vaga, mas também um pouco da ansiedade que envolve aí esse momento, né, essa caminhada que eu sei que é espinhosa, eu já passei por ela, mas também conheço o doce sabor de quando a gente consegue, a gente olha para trás e vê que tudo valeu a pena e a gente consegue aí a nossa tão sonhada colocação no cargo público. Galera, a nossa aula de hoje é uma aula muito importante, nós vamos focar na interpretação de texto da banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Gente, uma banca de muito renome nacional, aí com vários certames no cenário nacional, alguns aí na área policial, como por exemplo, Polícia Militar do Amapá, que está aí com curso fresquinho, recente, né? Inscrições abertas. Galera, é hora de foco total. Vamos parar com esse negócio de que eu vou bem em tudo, mas quando chego na interpretação de texto eu não vou bem, não consigo avançar. Gente, vamos parar com isso, porque interpretação de texto é estudo, como todas as outras áreas da sua prova. Nós temos aqui no canal uma série de vídeos sobre interpretação de texto, dando a você, candidato, um solo bastante firme para você saber onde pisar, para você saber exatamente o que fazer no comando da sua questão. É para você ler o comando e entender exatamente o que a sua banca está exigindo de você para aquela questão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns desses vídeos para que vocês possam ir assistir o vídeo, baixar o material e conseguir se preparar da melhor forma possível para essa área também da sua prova de língua portuguesa, que é muito importante. As bancas normalmente exploram bastante a interpretação de texto. É aí o maior percentual da prova de língua portuguesa é a interpretação de texto. Tá vendo? A necessidade de você estar bem preparado para o dia da tua prova é essencial, galera. Não dá para perder tempo. Então, vamos deixar de falação, vamos logo para a nossa videoaula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, corra aqui embaixo, se inscreva. A gente vai ter aí uma série de vídeos da FCC, essa banca que cobra aí, né, conhecimento de língua portuguesa correndo na veia, na ponta da língua, na ponta da caneta, na hora de marcar a opção correta, uma banca bastante conteudista e que você precisa estar antenado no que fazer na hora de realizar a sua prova. Então vamos lá, vamos para a nossa videoaula de hoje. Vamos lá, meu povo. Primeira questão da nossa seleção de questões de interpretação de textos da FCC. Vamos pensar o seguinte, pessoal, quando a gente está diante da nossa prova de língua portuguesa, né, da área de língua portuguesa lá no dia do nosso concurso, a gente precisa ter em mente o seguinte: a prova de língua portuguesa, ela normalmente traz o texto e questões relacionadas àquele texto. Essas questões podem ser de interpretação de texto, pura e simplesmente, ou não. Podem ser questões de interpretação de texto que envolvam reescrita, né? Podem ser questões de interpretação de texto, mas que vão pelo caminho da composição, do significado de um determinado trecho, né? Então, por exemplo, questões que vão exigir de você conhecimento de conjunção, de preposições, né? Do valor do adjetivo, do valor do substantivo, são questões mais voltadas para a área de morfologia. Essas questões são questões que normalmente você consegue resolver até mesmo sem fazer a leitura do texto. Porém, aquelas questões de interpretação de texto que são pura e simplesmente, realmente de compreensão, para que você diga o que é possível compreender do texto, o que é possível inferir do texto, né? O que é possível interpretar do texto, são questões que vão exigir, sim, a leitura do texto. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa prova e a gente já analisa o enunciado das nossas questões de língua portuguesa, porque aí a gente vai sabendo o que dá para a gente resolver sem ler o texto e o que a gente vai precisar ler o texto, né? Quais são essas questões que vão exigir de nós aí a leitura atenta do texto. O que isso contribui? No que isso contribui? Isso contribui, galera, para que você já vá ler o texto, né? Você vai se encontrar com o texto já sabendo aquilo que o seu examinador, né? O que a sua banca está requerendo de você. Então você já vai diretamente para o texto
sabendo, já com aquela maldade no coração, já vai fazer uma leitura mais maliciosa para você extrair exatamente aquilo que você precisa de acordo com o enunciado que você leu, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui essas questões que a gente vai ver hoje que são estritamente de interpretação de texto. Vamos analisar aqui. A primeira diz o seguinte, olha só. De acordo com o texto, olha só, gente, quando fala de acordo com o texto, é o que eu preciso analisar com a leitura do texto. Aqui, eu preciso de leitura do texto, né? De acordo com o texto, é de acordo com aquilo que o texto traz para mim, né? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que eu já vou me ligar naquilo que o texto está trazendo enquanto afirmação, informação ou posicionamento, se for o caso de um texto dissertativo argumentativo, tá? Bem, então vamos lá. Segunda questão que a gente vai ter aqui a empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia, parágrafo 3º, né? A leitura dessa frase em seu contexto permite concluir que, então eu já sei que tem aqui no 3º parágrafo, tem uma frase, ó, a empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Tem uma frase que exige de mim, né, algo que eu preciso inferir do texto com relação ao fato da empresa ser a primeira a implementar essa tecnologia. Vamos aí para a questão 3, que diz o seguinte: o texto tem o objetivo de... E aí, galera, olha só, o texto tem um objetivo, para a gente saber exatamente o que a tipologia textual ela traz enquanto característica. Olha que a gente tem um vídeo aqui no canal exatamente sobre tipologia textual, para você entender qual o objetivo de cada texto. Se o texto é informativo, qual o objetivo dele? Se o texto é dissertativo, qual o objetivo dele? Se o texto é dissertativo, argumentativo, ele tem um outro objetivo, né? Então vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixe de assistir, que esse vídeo vai te ajudar muito para a interpretação de texto, tá bom? Então vamos lá. Questão 4, a gente tem aí. Há mais ainda alguns obstáculos pelo caminho, no 6º parágrafo. Então, eu já sei que no 3º e no 6º parágrafo, eu tenho algo aí que me chama atenção. Então, quando eu chegar no 3º parágrafo e quando eu chegar no 6º parágrafo, eu vou atentar aí a minha leitura. Essa frase permanecerá corretamente reescrita no que se refere à norma padrão da língua portuguesa, substituindo-se pela forma verbal destacada por... E aí... Olha aqui, gente, o macete. Preste atenção. Essa é uma questão que não necessita diretamente a leitura do texto, né? Por quê? Porque está falando de reescrita. Analisa que também tem um vídeo no canal falando que a gente fala bastante sobre reescrita, alguns macetes sobre reescrita, tá? Que você precisa se atentar para eles. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para que vocês assistam. Então vamos lá. Aqui nesse caso a gente tem, ó, uma questão de reescrita. Ela nem necessita da leitura do texto. Vamos analisar aqui, olha só. Essa frase permanecerá corretamente reescrita. Qual frase? Mas há ainda alguns obstáculos pelo caminho. Vamos lá, vamos ver aí como é que fica se a gente colocar. Existem ainda alguns obstáculos pelo caminho? Se encontra, olha só, gente, observe que a reescrita, ela é de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, a gente tem aqui, ó, o se encontra tá no singular. Como assim? No singular, se aqui, ó, a gente tem alguns obstáculos. Lembrando que o verbo haver, ele permanece no plural, no singular, porque o verbo haver, ele é um verbo, né? É aquele verbo que a gente vai chamar de verbo impessoal. Mas há ainda, terceira pessoa, ele não sofre mutação, ele não sofre variação, ele não sofre flexão, porque ele é o verbo haver no sentido de existir. Não esqueçam disso, meu povo. Verbo haver no sentido de existir não vai ter flexão, tá? Ele vai ser no singular. Então, aqui, o se encontra não entra nessa regra do verbo haver. Então, aqui, ó, já furou a questão da norma padrão. Porque se a gente está falando de obstáculos, deveria ser se encontram, né? Então, vamos lá. Mas há ainda
alguns obstáculos pelo caminho. Será que a gente precisa, trocando por se apresenta alguns obstáculos pelo caminho, a gente não estragaria aí a norma culta? Não, a gente infringiria a norma culta. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente está falando de obstáculos, então não apresentam o que deveria ser, né? É visto? Também não, gente. Aqui, ó, tem que ser plural, são vistos e não é visto. E aqui, são encontradas. Olha aqui, ó, olha a concordância. Encontradas. Encontradas, mas o que são encontradas? Não são os obstáculos? Então, os obstáculos ali, eles são encontrados. Está infringindo também aí a norma padrão da língua portuguesa, porque está infringindo a concordância nominal. Os obstáculos são encontrados e não encontradas, né? Então, também não pode ser a letra E. O nosso gabarito é a letra A. Por quê? Porque aí o verbo haver é no sentido de existir. E a banca está especificamente, galera, cobrando nessa questão o conhecimento que você tem que ter sobre o verbo haver. E o verbo haver no sentido de existir. O que acontece com o verbo haver no sentido de existir? O verbo haver no sentido de existir, ele vai ser no singular, né? Ele não tem variação, ele não vai variar, ele não vai flexionar. Mas o verbo existir, não. O verbo existir, ele tem singular e ele tem plural. Ele tem aí a sua variação. O que não tem variação é o verbo haver. Tudo bem? Bem, agora que a gente já analisou lá no comando das questões, aquelas que exigem realmente a leitura do texto, a gente já viu que tem aí algo no terceiro parágrafo que vai nos convidar, né, a ter uma atenção maior ao terceiro parágrafo, algo que é dito lá no terceiro parágrafo. A gente já viu também que tem uma questão que quer saber o que a gente entende do texto, né? De acordo com o texto, então, de acordo com o texto, o que é possível afirmar. Isso requer que a gente, ao terminar de ler o texto, a gente saiba exatamente, a gente tenha noção de tudo que o texto traz para a gente no seu nível informacional, no seu desenvolvimento, nas argumentações que são usadas, caso seja um texto dissertativo argumentativo, né? E também a gente tem uma questão que vai perguntar exatamente o objetivo do texto. Então, a gente já sabe que a gente tem que saber qual a tipologia textual, né? Precisamos ficar atentos à tipologia textual, porque é de acordo com a tipologia que a gente sabe o objetivo do texto. Então, vamos lá, vamos à leitura desse texto, é um textinho relativamente pequeno, né? E eu convido você a fazer a leitura comigo agora e diz o seguinte: Super Wi-Fi, como as frequências não usadas de TV podem levar a internet a lugares remotos. Mais da metade da população mundial não tem acesso à internet e, por mais surpreendente que possa parecer, a solução pode estar em uma tecnologia que chegou muito antes da revolução digital, a televisão analógica. A ideia é usar os chamados espaços em branco dos canais de televisão para levar a rede aos 57% do mundo, aos 57% do globo, que não tem internet, mais de 4 milhões de pessoas. A tecnologia, informalmente conhecida como Super Wi-Fi, prevê ocupar as redes de televisão não utilizadas com um tipo de conexão Wi-Fi que conseguiria alcançar distâncias muito grandes. Essa não é a única iniciativa em curso para tentar mudar a situação de quem vive nas zonas mais rurais. O Google faz isso com o projeto LOM, que coloca nos céus uma rede de balões, e o Facebook usa drones. Mas agora a Microsoft quer tomar a dianteira com o Super Wi-Fi. A empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Por enquanto, ela quer testá-la em solo americano e, caso se mostre eficaz, exportá-la para outros lugares do mundo. Mas o que a Microsoft e outras empresas que têm investido nessa causa ganham em promover esse tipo de ação? Em primeiro lugar, milhões de clientes em potencial que poderão usar, uma vez conectados, seus serviços de nuvem, aplicativos e outras ferramentas digitais. E, além disso, elas podem ganhar prestígio de marca e popularidade. Para apoiar seu plano, a Microsoft começou as negociações com reguladoras estatais para que elas possam garantir o uso dos canais de televisão para este fim.
e para que invistam na extensão da tecnologia em áreas rurais. Mas há ainda alguns obstáculos pelo caminho. Poucos fabricantes estão criando dispositivos compatíveis com essa tecnologia e alguns dos que podem ser usados custam pelo menos 1.000 por unidade. Outro desafio é a batalha interminável com emissoras de televisão, que garantem que o Super Wi-Fi poderia prejudicar o funcionamento dos outros canais. Esse texto, então, galera, olha só, é um texto, a fonte do texto ele diz muito sobre o objetivo, né? Ele é um texto, né? O Super Wi-Fi, as frequências não usadas de TV podem levar a internet a lugares remotos. Um texto que foi publicado na BBC, né? Em 2017. Então, a gente já tem aí algumas informações sobre o texto. Um texto publicado pela BBC em 2017. E aí, para a gente pensar naquela questão do objetivo do texto, a gente já começa a analisar o seguinte. A gente tem um texto que não traz um posicionamento, né? É um texto que vai trazer, sim, uma situação, vai trazer aí algumas nuances, né? Os prós, os contras, vai trazer os dois lados, né? Os obstáculos, o que vem sendo feito, mas não traz um posicionamento de um determinado autor, né? Em momento nenhum aqui a gente tem um posicionamento, né? A gente tem simplesmente a informatividade daquilo, da situação colocada, certo? E aí a gente vai analisar o seguinte, lá no terceiro parágrafo, né, do texto, como a própria questão já analisou, a gente tem o seguinte, olha o terceiro parágrafo do texto, o que vai dizer para a gente focar nele. Essa não é a única iniciativa em curso, então olha só, não é a única iniciativa, isso já é algo bastante importante, não é a única iniciativa do curso, para tentar mudar a situação de quem vive nas zonas mais rurais. Então a iniciativa ela não é única e ela tem como objetivo mudar a vida de quem vive nas zonas mais rurais, né? O Google faz isso com o projeto LON. Então, ó, o Google faz, né? E o que esse projeto traz? Coloca nos céus uma rede de balões e o Facebook usa drones. Então, o Google e o Facebook já estão aí nessa caminhada. Mas agora, a Microsoft, ó, eis que surge alguém, a Microsoft. Mas agora a Microsoft quer tomar a dianteira do Super Wi-Fi. A empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Então, olha só, ela é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Qual tecnologia, gente? É a tecnologia do Super Wi-Fi. O que o Super Wi-Fi faz? Né? Nós vimos lá em cima, lá no primeiro parágrafo. Usa os espaços em branco. Olha o que o Super Wi-Fi faz. Ó, a ideia é usar os chamados espaços em branco dos canais de televisão para levar a rede aos 57% do globo que não tem internet, mais de 4 milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Então, isso aí é o Super Wi-Fi, né? A gente já tem aí o que esse projeto que a Microsoft que chega agora quer implementar, né? Então, diz o texto que ela é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Por enquanto, ela quer testar em solo americano e, caso se mostre eficaz, exportá-la para outros lugares do mundo, né? Bem, o texto, então, ele é um texto que não traz um posicionamento. Agora, vamos lá para a gente poder ver quais são as opções que a gente tem com relação ao objetivo do texto, que é uma das questões, ao que a gente compreende do texto, né, ao findar a leitura do texto. Vamos lá, então, para a nossa questão 1. Questão 1, pessoal, olha aí o que a questão 1 traz para a gente. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Então, vamos ver o que é correto afirmar de acordo com o texto. Está dizendo o seguinte, ó, na letra A, é correto afirmar que a Microsoft não tem interesse de lucrar com o desenvolvimento do Super Wi-Fi? Gente, olha só, a Microsoft está dizendo lá no texto, né, uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Gente, a Microsoft, o texto não está dizendo para a gente que a Microsoft não tem interesse em lucrar com o desenvolvimento do Super Wi-Fi. Até porque o próprio texto vai dizer para a gente o que as empresas ganham com isso, né? As empresas vão ganhar com certeza em clientes, potenciais clientes. É isso que está dizendo lá no texto para a gente. Então, com certeza, a Microsoft ela tem interesse sim em lucrar, né?
Bem, a letra B diz o seguinte, é possível afirmar que a implementação do Super Wi-Fi depende da colaboração de reguladoras estatais? Sim, né? Então, isso o texto traz pra gente. A implementação do Super Wi-Fi vai depender da colaboração dessas reguladoras estatais. E isso está, galera, lá no texto. Vamos ver aqui, olha só. Olha aqui esse penúltimo parágrafo do texto aqui, o que traz pra gente, ó. Para apoiar seu plano, a Microsoft começou a negociação com reguladoras estatais para que elas possam garantir o uso dos canais de televisão para este fim e para que invistam na extensão da tecnologia em áreas rurais. Gente, então, diretamente aqui, o texto está trazendo para a gente que a colaboração dessas estatais é muito importante, né? Então, exatamente o que traz na letra B. A implementação do Super Wi-Fi depende da colaboração de reguladoras estatais. Agora vamos ver a letra C, que diz que o Super Wi-Fi deve substituir as tradicionais conexões às redes de computadores. O texto em nenhum momento disse isso pra gente, que o Super Wi-Fi vai substituir. Ele não traz essa ideia, ele não traz essa informação de substituição. E sim, a informação que o texto traz é que esse Super Wi-Fi vai fazer com que a rede chegue, né, a lugares onde a rede, nesse momento, não chega, né? Áreas mais rurais, por exemplo, como o texto diz, né? Na letra D, diz o seguinte, a televisão analógica voltará a operar como esperava antes da Revolução Digital. Não, a televisão analógica não vai voltar a funcionar, gente. O texto não traz essa informação. O texto diz que esse Super Wi-Fi vai usar exatamente essa tecnologia que já existia antes da Revolução Digital, que é a televisão analógica, né? Esse sinal analógico aí de TV, exatamente onde tem aqueles espaços em brancos de canais de TV que não são usados, né? Para ali então se propagar esse Super Wi-Fi. E a letra E vai dizer o seguinte, o uso de balões e drones para levar a internet ao campo não se mostrou eficaz. Não, gente, o texto não diz isso. Olha só, pelo contrário, o uso de balões e drones para levar a internet ao campo se mostrou eficaz. Tanto é que o Facebook, né, e o Google tem já o projeto, o Facebook também, o Google com os balões e o Facebook com drones, é isso que o texto diz pra gente. Então, muita atenção, gente, porque a FCC é essa banca aí. É essa banca que vai querer que você realmente compreenda, né? Não tem a gente não tem aqui esse enunciado, esse comando de questão feito de uma forma muito drástica, muito aprofundada, nada disso. A gente tem sim um enunciado muito direto, ó, de acordo com o texto, é possível afirmar que, é correto afirmar que. Então você tem que ler o texto e entender o que o texto traz para a gente poder marcar certeiramente a questão. E aqui a gente tem a letra B de bola como nosso gabarito. Questão 2, pessoal, vamos ver aí o que é questão 2. Tá pedindo aí no seu comando que diz o seguinte, ó, a empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Isso está lá no terceiro parágrafo, né, como a gente viu. Quando a gente fala que é uma das primeiras empresas a implementar a tecnologia, o texto está dizendo para a gente que a Microsoft está chegando agora como uma das primeiras empresas, mas não afirma para a gente que ela é a primeira empresa. Então a gente precisa ficar de olho nisso aí, gente. Olha só. Sentenças como essas aqui são muito importantes na interpretação, porque dizer que é uma das primeiras não quer dizer que ela seja a primeira, que ela seja a única, né? O texto não trouxe para a gente se outras empresas já exploraram, né, esse Super Wi-Fi anteriormente, a Microsoft utilizando esse sinal, né, da TV analógica. O texto só traz pra gente que a Microsoft agora quer entrar nesse mercado, né? As informações que a gente tem do texto. A Microsoft quer entrar nesse mercado, ela precisa da colaboração das agências estatais, né? Que a gente já tem outras empresas como o Google e Facebook que já tentam levar sinal de Wi-Fi para lugares, né, mais distantes, mais rurais, né?
Agora vamos ver aqui o que o comando agora vai exigir da gente com relação a essa afirmação de que a Microsoft é uma das primeiras empresas. Diz o seguinte, ó, o comando da questão está aqui. A leitura dessa frase em seu contexto, ou seja, lá onde ela está, permite concluir que... Vamos ver aí, a letra A permite concluir que o Super Wi-Fi não é uma tecnologia exclusiva da Microsoft? Bem, errado não tá, né? O Super Wi-Fi não é uma tecnologia exclusiva da Microsoft. O texto não está dizendo para a gente em momento nenhum que foi a Microsoft que criou, que a gente tem aí a patente da Microsoft, que é uma inovação da Microsoft. O texto não traz isso para a gente, né? Vamos ver aí a letra B, que diz o seguinte: o Super Wi-Fi foi inventado por funcionários da Microsoft? Gente, em momento nenhum a gente tem essa informação no texto, tá? A gente não pode inferir isso com as informações que a gente tem. Cuidado com a superinterpretação, a gente só pode interpretar de acordo com os subsídios que o texto nos traz, as informações que o texto nos concede, né? Então não foi falado de quem inventou, como nasceu, como surgiu, nada disso, tá? Vai trazer para a gente que a Microsoft foi a primeira empresa a comercializar o Wi-Fi? Olha só, o fato de dizer que ela é uma das primeiras empresas já diz pra gente que ela não é simplesmente a única, que ela não é a primeira sozinha, ela é uma das primeiras, né? Então aí a gente já descarta essa possibilidade, porque aí também é uma super interpretação, né? Vamos ver a letra D, que diz o seguinte: a ideia de levar o Super Wi-Fi a regiões remotas nasceu na Microsoft? Nasceu na Microsoft essa ideia de levar para regiões mais remotas, né? A ideia do Wi-Fi, do Super Wi-Fi? Não, gente. O texto já está dizendo para a gente que a gente já tinha até Google e Facebook, né? Cada uma utilizando uma tecnologia, tentando levar sinal para lugares mais distantes, né? Então, assim, a ideia de levar esse Super Wi-Fi, a gente não pode afirmar que nasceu na Microsoft. O que a gente pode afirmar é que a Microsoft quer explorar essa possibilidade, mas a gente não pode dizer que foi ela, né, que nasceu nela, nasceu dentro dela, por pessoas, né, que ali pensam a tecnologia. O texto não dá pra gente essas fontes para a gente poder afirmar categoricamente, tá? E a letra E, a Microsoft fez o primeiro teste bem-sucedido com o Super Wi-Fi? O texto não fala no primeiro teste, o texto não fala dos testes que a Microsoft fez, o texto não fala que a Microsoft foi bem-sucedida, né? Então, cuidado, gente, olha o que a FCC está fazendo aqui nessa questão. A FCC está trazendo uma questão para perceber se o candidato vai escorregar na superinterpretação. E, normalmente, as bancas fazem isso mesmo, né? Isso não é nenhuma peculiaridade da FCC, não, tá? A FCC, ela tem aqui como característica essa objetividade no comando da questão. Ela é uma banca que é bastante objetiva para poder pedir ao candidato o conhecimento, né, em relação ao texto. Agora, nessa questão aqui, ela quer ver se você vai escorregar na superinterpretação. Qual a dica que eu dou? Vamos colocando aí do lado de cada parágrafo aquilo que o texto nos permite analisar. O que não tiver aí do lado de cada parágrafo é fazer anotação mesmo. Durante a leitura ali, você fez a leitura, observou, nesse parágrafo aqui o texto está me permitindo ver isso, isso e isso. Nesse parágrafo aqui o texto está me permitindo ver isso, isso e isso. Gente, essa, né, é uma ótima forma, é um ótimo treinamento para que vocês consigam aguçar o olhar de vocês sobre aquilo que o texto traz e aquilo que o texto não traz, tá? Se vocês começarem a treinar assim, se vocês começarem agora a realizar questões anteriores treinando dessa forma, vocês vão conseguir afinar o olhar de vocês para já na questão aqui, já observar, o texto diz isso, o texto não diz isso, o texto diz isso, o texto não diz isso, né? Mas para quem está meio enferrujado aí, essa é uma ótima estratégia de treinamento. Vai lendo e vai anotando do lado de cada parágrafo o que é possível, né? O que aquele texto ali traz realmente como informação, que são afirmações possíveis que podem ser cobrados de vocês aí na hora de resolver a questão.
tá? Bem, então a gente tem aqui, né, claro, a letra A como sendo a nossa resposta correta, porque a letra A vai dizer exatamente que o Super Wi-Fi não é uma tecnologia exclusiva da Microsoft. Gente, se tem uma coisa que a gente pode afirmar desse texto, é isso, que o Super Wi-Fi não é uma tecnologia exclusiva da Microsoft, né? Em momento nenhum o texto afirma que ele é uma tecnologia exclusiva da Microsoft, né? Pelo contrário, o texto vai dizendo que a Microsoft quer explorar, mas não diz que é uma exclusividade da Microsoft. Até porque isso aí já vem de antes, né? De antes da revolução digital, já vem do sinal da TV analógica. Ok? Então vamos lá. A gente tem aí então gabarito letra A. Questão 3, meu povo, a questão que vai nos pedir conhecimento, exigir de nós o conhecimento sobre tipologia textual, porque quer saber o objetivo do texto, né? Bem, a gente já leu o texto, a gente já viu que o texto não é um texto argumentativo, ele não traz posicionamentos, a gente já viu que não é um texto narrativo, não é um texto poético, que mais? Não é um texto instrucional que ensina a fazer alguma coisa. Ele é, sim, um texto que vai trazer para a gente, né, um nível informacional bastante elevado. Ele traz bastante informações, né, e ele não faz dessas informações um posicionamento. Né? Ele dialoga com os lados, né, de uma determinada situação, ele traz à tona os lados de uma determinada situação sem trazer um posicionamento. Então vamos analisar aqui, o texto tem o objetivo de, então vamos lá, letra A, provar que a televisão, gente, só de começar com provar, né? Dica que eu dou para vocês, começou com provar, quem é que tenta provar alguma coisa, gente? É o texto dissertativo argumentativo. É ele que vai provar por A mais B, né, que um determinado posicionamento, ele é relevante, ele é importante para dentro de um assunto, dentro de uma temática. Né? Não é o caso desse texto, ele não quer provar que a Microsoft é melhor que a Google, que o Facebook, ele não quer provar que o Super Wi-Fi é melhor do que os balões, ele não quer provar que a TV analógica é pior que a TV digital, nada disso. Né? O texto ele não quer provar, ele está trazendo uma situação. Então vamos lá, ele quer relatar, ele faz relatos, ele faz um relato das dificuldades, ele vai contando quais são as dificuldades enfrentadas pelas empresas que oferecem os serviços de internet? Não, ele não faz isso. Ele não relata a dificuldade, né? Ele diz sim que ainda tem alguns obstáculos e tal, mas ele não traz as dificuldades da Google, da Microsoft, não, nada disso, tá? Ele quer descrever o processo de desenvolvimento? Também não, ele não descreve passo a passo de nada. Não é um texto de uma tipologia descritiva, tá? Ele tem como objetivo informar acerca da iniciativa e de ampliar o acesso à internet por meio de canais não usados da televisão analógica? Sim, né? O que o texto quer? O texto quer realmente informar a sociedade dessa iniciativa. Olha, tem uma iniciativa de levar a internet a lugares mais distantes, né? O texto vem falando sobre os 4 bilhões de pessoas do planeta que ainda não tem, né? 57%, se eu não me engano. Né? Tá lá no texto, lá no primeiro parágrafo, dizendo pessoas que não têm acesso à internet, enfim. A letra D, então, é uma opção válida. Agora vamos ver a letra E, que diz o seguinte, ó. Ele quer convencer o leitor que mora na zona rural a usar aparelhos de televisão analógica em vez de digitais? Bem, ele não quer convencer, né? Porque ele não é um texto dissertativo argumentativo. Então, provar e convencer fica na esfera, provar e convencer vai ficar na esfera do texto argumentativo. Não é essa a tônica desse texto, né? Muito menos tentar convencer a pessoa lá da zona rural de que os aparelhos de televisão analógicos, né, que é melhor usar esses aparelhos analógicos do que digitais. Não. Olha aí, mais uma vez, o texto querendo, a banca querendo aí analisar se você, candidato,
sabe de tipologia textual e se você está ligado realmente na interpretação daquilo que você está lendo. Por quê? Porque você poderia fazer uma super interpretação aqui, o candidato poderia fazer uma super interpretação e achar que o super Wi-Fi pode levar sinal de internet às zonas rurais, então que seria melhor que aquelas pessoas lá usassem aparelhos analógicos e não digitais. Texto não diz nada disso. Cuidado, mais uma vez eu afirmo, cuidado com a superinterpretação, tá bom? Então a gente tem aqui como nosso, vou até trocar a cor, gente, para não fazer confusão para vocês. A gente tem aqui então, ó, a letra D de dado como sendo o nosso gabarito, que é informar acerca da iniciativa de ampliar o acesso à internet por meio de canais não usados da televisão analógica. Vamos agora à quarta e última questão dessa nossa seleção. Galera, a questão 4 foi aquela questão que a gente já fez, a gente nem precisou recorrer ao texto para fazer, porque a questão 4 é uma questão de interpretação e é uma questão de interpretação de reescrita de frase, né? Muita atenção aí com essas questões de reescrita, eu volto a afirmar a vocês que elas caem bastante. A FCC gosta de questões de reescrita, as bancas de uma forma geral gostam de questões de reescrita e é preciso que a gente tenha alguns conhecimentos para que a gente efetue essas questões de reescrita. Aí eu volto a dizer a vocês o seguinte, aqui no canal a gente tem uma aula específica sobre reescrita textual. Nessa questão aqui especificamente, essa reescrita, ela cobrou o quê? Ela cobrou a manutenção, né, da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, não pode ter desvio de norma aqui, tem que ser gramaticalmente pertinente para que essa substituição ocorra, né? Tem que ser gramaticalmente equivalente. E aí a gente tem aqui, ó, o verbo haver, né? Verbo haver com sentido de existir, porque diz o seguinte, mas há ainda alguns obstáculos pelo caminho, como nós vimos, né? Esse há é do verbo haver, e esse verbo haver, nesse caso, ele está com sentido de existir. Como ele está com sentido de existir, ele é invariável porque ele é um verbo impessoal. O que é ser um verbo impessoal? Só para poder fazer uma revisão rapidinha. O verbo impessoal é aquele que não tem um referente, não tem um sujeito como referente. Ele não se refere a uma das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem, né? Se a gente perguntar, mas há ainda alguns obstáculos, mas há, quem há? Não existe o quem há, porque esse há é o verbo haver, com sentido de existir, não se refere a uma pessoa, né? Por isso, por não se referir a uma pessoa, a um sujeito, ele é um verbo invariável, tá? Sendo um verbo invariável, ele só vai aceitar esse verbo haver, ele só vai aceitar o singular, ele não aceita o plural como verbo existir. O verbo existir aceita singular e plural. Aí é uma outra questão, gente, são duas demandas morfológicas diferentes. O verbo haver é uma e o verbo existir é outra, não pode confundir. E as bancas gostam, né, de sempre aí cobrar esse conhecimento do verbo haver e verbo existir para saber se vocês estão antenados que um vai se comportar de uma forma e o outro vai se comportar de outra forma, né? Então vamos lá. A gente tem então, ó, mas há alguns obstáculos. Se a gente for trocar pelo verbo existir, vai ficar, mas existem alguns obstáculos, como nós vimos, letra A. Queridos, estou passando por aqui para lembrar vocês que todo o material dessa nossa aula está disponível aqui na descrição do vídeo. Clica no link, baixa o material, porque isso vai ser muito importante aí para você nessa sua caminhada. Também quero te convidar a nos acompanhar nos próximos vídeos. A gente está aqui com uma seleção de questões, também de conhecimento teórico para as provas da banca FCC. Então fica aqui com a gente, tem muito mais para você aqui no canal. Aproveite tudo que você puder aqui, de todo o material que a gente tem com muito carinho disponibilizado para vocês. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, corre lá, nos siga também. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bons estudos, tchau, tchau!